Olá, amigos, como estão? Desejamos que todos estejam bem. A sua saúde, a sua vida financeira, a sua família. É nosso grande desejo que todos estejam bem. Muito bem, sabemos que nesta vida nascemos, nos tornamos adolescentes, nos tornamos jovens, casamos, constituímos família, envelhecemos e morremos. Isto é um fato inquestionável. Mas será que lá no início, quando fomos criados através de Adão, Eva, o primeiro casal criado para habitar, para povoar essa terra, será que eles foram criados para morrer? Ou seja, nós hoje fomos criados para morrer? Ou a morte é algo estranho? Fato é que pessoas morrem, crianças morrem, jovens morrem, idosos morrem, pessoas morrem por acidente, pessoas morrem por homicídio, pessoas trazem vícios, maus hábitos, e isso faz com que a vida é abreviada. Então vamos ver, vamos utilizar a Bíblia, a palavra de Deus, para que possa nos trazer assim clareza relativo a isto. Então vamos orar antes para que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade e privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 7, nos diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, quando Adão foi criado, Deus formou o corpo dele do pó da terra. E a seguir, Deus fez isso. Soprou o sopro de vida, o fôlego de vida no corpo de Adão, e ele passou a ser uma pessoa viva, um ser vivo. Portanto, uma alma vivente é somente uma pessoa viva. A alma não é algo que se separa do corpo. Quando morremos, o corpo vai para um lugar, a alma vai para outro. Não existe. Quando a pessoa morre, realmente cessa toda a vida. É isso que nós vamos ver no transcorrer do estudo. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Interessante, a alma que pecar morrerá. Quer dizer que se houver pecado, a alma morre. Então, a alma morre em consequência de pecar. Então, é consequência. Ainda no verso 20, repete, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, vimos aqui uma combinação de textos. Agora vejamos o que diz lá no livro de Gênesis. No capítulo 2, o verso de 15 até o 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, no caso Adão e Eva, e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Verso 16, e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou Adão e a Eva, um casal recém-criado, lá e falou assim: você pode comer de toda a alimentação do jardim, mas daquela você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer, é certo que você vai morrer. Nós vimos no texto anterior que toda alma que pecasse, essa morreria. Então agora vamos continuar a leitura do texto, agora no capítulo 3, verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que o Senhor Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Agora o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Muito bem, então nós vimos aqui dois textos bastante diferentes um dos outros. Deus disse para Adão e para Eva que se comesse iria morrer. Agora, Satanás, personificando uma serpente, disse para Eva que certamente não morreria. Então vimos aqui um paradoxo. Deus, que criou Adão e Eva, disse que ia morrer. Agora, Satanás, um ser maldoso, mentiroso, disse
que não morreria. Agora vamos ver no verso 6, que foi que a Eva fez e o Adão também. Verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que questão interessante. Agora começamos a entender bem realmente por que é que existe a morte hoje. Então houve um caso de desobediência lá do primeiro casal recém-criado, nas quais hoje nós somos seres gerados. Então, o pecado dele trouxe consequência para nós hoje. Isto mesmo, hoje morremos em consequência do que foi errado, feito de errado, ou pecado que foi cometido lá no começo, conforme lemos em Eclesiastes 18, que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, sabemos que Adão trouxe para nós a morte. Em posterior vídeo nós vamos explicar que Adão trouxe dois tipos de morte. A morte física, que é consequência do pecado, mas também trouxe a morte eterna, ok? É muito importante entender que apesar de haver morte física, é uma consequência, é inevitável, também a Bíblia nos traz explicação de também temos oportunidade de viver eternamente. Isso mesmo, porque a seguir ao pecado de Adão, entrou em vigor um plano para nos dar de viver eterna. Então o pecado nos traz morte eterna, mas também Deus nos dá a oportunidade, se quisermos, de vivermos eternamente. Isso mesmo. Agora vejamos no livro de Gênesis, capítulo 3, agora o verso 17, diz assim: Deus diz: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás o teu sustento durante os dias da tua vida. Deus disse para Adão depois que eles pecaram. Agora veja o verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o texto até aqui já nos trouxe clareza relativo porque as pessoas morrem e quando morrem, para onde deve voltar a pessoa? O texto nos diz que vai voltar para o pó, ok? Muito bem, agora vamos lá para o livro de Romanos, que diz assim, Romanos 5,12. Vai ampliar um pouco a nossa compreensão, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, no caso Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado de Adão trouxe consequência para nós hoje. Por isso existe a morte física, mas conforme dito, também existe a oportunidade de vida eterna. Agora vamos ver como é que morre o ser humano. O ser humano morre realmente? Vamos lá no livro de Eclesiastes, novamente. O livro de Eclesiastes vai explicar, vai fazer um paralelo da morte física, como da morte do ser humano, como dos outros seres. Veja que diz Eclesiastes 3,19, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. No que diz respeito à morte, da mesma forma que morre o animal, que tem um fôlego de vida, da mesma forma como morre o animal, morre o ser humano. Todos formados do pó da terra, ou melhor dizendo, o ser humano, então vai para o pó. Agora existe um detalhe muito importante que diferencia o ser humano, nós, dos animais, que está no verso 22 de Eclesiastes 3, diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Muito bem, então terminamos esse vídeo, amigos,
com esta compreensão, com esse texto, que nos disse que no que diz respeito à morte física, da mesma forma que morre uma pessoa, morre o ser humano. Agora existe uma distinção do ser humano para os animais, que nós somos seres racionais, que pensamos, que temos obras. Podemos ter obras boas ou obras más. Isto mesmo, nós temos obras e respondemos perante Deus pelas nossas obras, conforme as obras que Adão cometeu lá no Éden, desobedecendo a Deus e trazendo para nós o pecado. Muito bem, fiquem com Deus todos, que Deus os abençoe, que Deus os ajude na compreensão deste tão interessante estudo. Isso é o nosso grande desejo. Amém.